Você sabia que já existia uma versão brasileira de Chaves? E que um falso Kiko andou enganando muita gente por aí? Se você quer saber mais detalhes e curiosidades dessas histórias, segura aí que eu vou te contar. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Sim, começando mais uma edição do Extra Extra 13 Pessoas Enganadas, e hoje a gente vai fazer jus ao nome do programa porque a gente vai falar de um cara aí que enganou muito mais que 13 pessoas. Mas também a gente vai falar de cópias, de sósias, de tentativas brasileiras de recriar o Chaves, enfim, tem muita coisa legal nesse vídeo. Mas antes de começar, vou te dar uma dica. Se você não quer ser enganado sobre notícias e novidades que envolvem o mundo Chespirito, é só ficar ligado aqui no canal Vila do Chaves. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que pintar vídeo novo por aqui. E para começar, a gente vai falar sobre o Roberto Vasques, um senhor que ficou muito conhecido aqui no Brasil por ser o falso Kiko. E essa história aí do falso Kiko surgiu lá no final da década de 90, logo depois do Carlos Villagrán ter feito uma turnê de shows aqui no Brasil. E para quem não sabe, né, o Carlos Villagrán é o verdadeiro Kiko, né, o ator que interpretou o personagem em todos os episódios de Chaves. Bom, lá no final dos anos 90, o Carlos Villagrán fez vários shows no sul e no sudeste do Brasil e foi um sucesso. Após o final da turnê do Carlos Villagrán por aqui, o Roberto Vasques teve uma brilhante ideia: se apresentar em shows dizendo que ele era o verdadeiro Kiko. E hoje em dia, essa atitude aí não ia durar muito tempo, né, afinal, logo alguém ia desmascarar ele nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim. Só que lá na época, né, a internet ainda estava meio capengando aqui no Brasil, então demorou muito para alguém descobrir que ele não era o verdadeiro Kiko. Então, Roberto Vasques aproveitou essa onda e começou a se apresentar em várias cidades, principalmente no sul do Brasil. Seus shows começaram a lotar cada vez mais e ele chamou a atenção até da imprensa. Todo mundo acreditava que ele era o verdadeiro Kiko. E ele chegou a participar de vários programas na televisão, sempre contando a sua versão de que ele era o verdadeiro criador do Kiko. E uma dessas participações foi no programa Jogo da Vida, apresentado pela Márcia Goldschmidt lá na Band. Você criou esse personagem quando? Esse foi um registro desde 1970, mais ou menos. Foi registro nos Estados Unidos, foi registrado a nível mundial. O Kiko é um personagem que saiu da sua cabeça? Exatamente. Sim, como você criou esse personagem? Que coisa, não? Desde que estava eu pequeno, desde que estava na escola. Eu sempre fazia tudo isso. A professora me chamava, Kiko, não me diziam Kiko, me diziam Gato ou Roberto, como Sim, é meu nome. Mas era esse volteava personagem. eu e dizia, quem? Eu? Pero por que haces a cara assim, muchacho, esses gestos? Que coisa, não? E apesar do Roberto Vasques se auto-intitular o verdadeiro criador do Kiko, nessa mesma entrevista ele afirma que nunca chegou a interpretar o Kiko nos episódios de Chaves. Você participou da série durante quantos episódios? Bueno, en cuestión de la serie, como falaron, esa es otra polémica, ¿tá? El registro quien estuvo desde un principio es Carlos Villagrán. Carlos Villagrán fue escogido por el grupo de Televisa. Yo estuve trabajando desde el principio con el personaje fuera, exponiendo el personaje dentro de México en diferentes lugares hasta que entró en la televisión. Cuando entró en la televisión fueron varias veces que trabajé, pero no directamente para, como se llama, al público no princípio. E com o passar dos anos, o Roberto Vasques continuou se apresentando principalmente em cidades pequenas do interior do Rio Grande do Sul. E em uma dessas apresentações, na cidade de Marcelino Ramos, alguém ali na plateia desconfiou que ele não era o verdadeiro Kiko. E aí chamaram a polícia, deu uma baita confusão, mas o Roberto conseguiu se livrar das acusações. E daí pra frente, o Roberto continuou ali sua turnê de shows como falso Kiko, mas com cada vez menos publicidade e menos divulgação. E esse vídeo mostra o Roberto num programa local lá de Maringá, em 2006, um pouco antes dele se apresentar ali na cidade paranaense. Nosso convite, então, para que todos vão prestigiar o circo nesse final de semana, então, na sexta-feira. Sexta-feira, às 21 horas, teremos a apresentação do Kiko, já na sexta-feira. Em todos os shows, em todos os espetáculos, nesse final de semana, ele estará fazendo a sua super apresentação do bebê ao vovô, papai, a mamãe. Todos têm que ir ao circo, porque vai ser muito divertido. Ei, Kiko, por que você está chorando, hein? Porque falou pouco. Tenho que trabalhar muito. Que coisa, não? E um dos últimos registros de shows que a gente encontrou foi esse aqui,
de outubro de 2015, onde ele se apresentaria na cidade gaúcha de Arroio Grande. Mas infelizmente a gente não encontrou fotos nem vídeos desse show, só esse anúncio aí no Facebook da prefeitura mesmo. A gente não sabe nem se esse show rolou, na verdade. E durante todo esse tempo, muita gente chegou a denunciar o Roberto Vasquez por falsidade ideológica e estelionato, mas as investigações da polícia nunca foram muito longe e ele continuou se apresentando normalmente. E a última informação que a gente tem sobre o Roberto Vasquez, infelizmente, é sobre o seu falecimento. Segundo uma matéria publicada pelo Fórum Chaves, o Roberto morreu no começo de 2017 aos 73 anos. Ele vivia na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mas se por um lado muita gente foi enganada pelo falso Kiko, em 2000, uma vila inteira tentou se passar por Chaves. Eu tô falando do programa Miguelito, que foi exibido durante uma semana em julho de 2000 lá na Rede TV. Sim, o programa durou uma semana. Bom, mas a história começa um pouco antes, quando o Gugu Liberato e o Beto Carreiro eram sócios numa produtora de programas para TV. Na época, eles produziam a Escolinha do Barulho lá na Record e o programa da Olga Bon Giovanni na Band. Em uma reunião na TV Record entre a produtora e executivos da emissora, surgiu a brilhante ideia de fazerem uma versão brasileira de Chaves. Lembre-se que não devem copiar, hein? Mas não podia ser uma cópia assim, uma coisa descarada, né? Eles queriam desenvolver uma série que fosse baseada em Chaves, mas não uma cópia 100% fiel ao seriado. E dessa reunião nasceu o programa Miguelito, que seria inicialmente exibido na própria Record. E uma matéria da revista Veja, lá da época, dizia que o projeto era super ambicioso, ia dar super certo, ia bombar na audiência, iam trazer convidados internacionais, enfim, ia ser um sucesso. 22 episódios de Miguelito foram gravados e a estreia estava marcada para 31 de janeiro de 2000. Porém, alguns dias antes da estreia, a Record cancelou a exibição e adiou a estreia do Miguelito para março. Mas aí, chegando ali em março, a Record cancelou a exibição do programa, desistiu de vez, por conta dos altos gastos da produção. Ou seja, a Record não quis pagar o negócio que já estava pronto. Então, os episódios foram repassados à Rede TV, que tinha sido inaugurada há pouco tempo e ainda estava meio que montando ali a sua grade de programação. Essa turminha vai bagunçar as suas tardes. Miguelito, chegando pra aprontar. Junto com Marquinhos, Lilica e Bolão. Miguelito, o seu novo amiguinho, é só alegria. Estreia segunda-feira, 5:30 da tarde. Na Rede TV, a nova rede de TV do Brasil. Miguelito, enfim, estreou na Rede TV em 17 de julho de 2000, mas a audiência foi tão baixa que o programa foi retirado da grade de programação uma semana depois da estreia. E claramente os personagens ali do Miguelito foram inspirados nos personagens de Chaves. O próprio personagem Miguelito, que dava nome ao programa, era claramente inspirado no Chavinho. Mas também tinham as versões ali da Dona Florinda, do Kiko, do Nhonho, da Chiquinha, enfim, tinha a vila toda. E o ator que interpretou o Miguelito, o Eduardo Estrela, chegou a contar numa entrevista recente que os produtores ali do seriado tentaram esconder que se tratava de uma cópia de Chaves. E inclusive, em uma entrevista coletiva, ainda quando o programa estava previsto para passar na Record, o Eduardo Estrela foi instruído a não falar de Chaves com os jornalistas. E além da péssima audiência, outros fatores também contribuíram para a exibição relâmpago aí de Miguelito na televisão. Algumas matérias de jornais da época afirmam que a relação entre a produtora do Gugu e a direção da Rede TV era muito ruim. Um dos diretores da Rede TV chegou a afirmar que o programa não agradava ele nem um pouco e que ele ia autorizar a exibição dos 22 episódios e depois ia ver no que dava. Mas, como a gente sabe, não deu em nada, né? O programa sumiu da TV para nunca mais voltar. E a gente até que tentou encontrar esses tais 5 episódios que foram exibidos, ou pelo menos trechinhos dos episódios, mas infelizmente a gente não encontrou nada. Ou seja, até nisso Miguelito copiou o Chaves, porque Miguelito tem os seus episódios perdidos. Bom, eu confesso que eu não cheguei a assistir Miguelito na época, eu tinha 11 anos, não me lembro, mas eu quero saber de você. Você chegou a assistir Miguelito lá na Rede TV, esses tais 5 episódios? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aí você pensa, né? A Rede TV aprendeu, né? Não se deve copiar programas de televisão da década de 70 mexicanos que se passam em uma vila. Não aprenderam não. Em 2004, estreava na Rede TV o Vila Maluca. E esse aí pelo menos durou mais que uma semana, né? Durou bem mais, durou 3 temporadas, de 2004 a 2006. Essa vila é maluca e eu nunca vi igual. E a equipe de produção do Vila Maluca era formada por profissionais que trabalharam em vários programas infantis de muito sucesso na TV Cultura, como Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, Gloob Gloob, entre outros.
outros. A ideia inicial do programa era que ele fosse muito mais educativo do que humorístico, abordando temas como sustentabilidade e meio ambiente. Mas aí a direção da Rede TV decidiu mudar de ideia. Quiseram fazer um programa muito mais voltado ao humor e situações cômicas, ou seja, ficou muito mais parecido com Chaves. Os episódios do Vila Maluca, claro, se passavam numa vila, né? E mostravam toda a rotina ali dos moradores. O personagem principal, o Quinho, era interpretado pelo ator Marquinhos Martini, que ficou muito conhecido por participar ali das pegadinhas do João Kleber com seu famoso bordão que, rapaz? E apesar de ter durado 3 anos, o Vila Maluca nunca foi um sucesso nem de audiência e nem de crítica. Em 2006, o programa deixou a programação da Rede TV sem deixar muitas saudades. Mas não tem como encerrar esse vídeo sobre as cópias de Chaves sem citar uma pessoa que bombou aí na internet nas últimas semanas. Eu tô falando do Chaves Metaleiro. Esse rapaz ficou famoso da noite pro dia depois que essa foto viralizou na internet. E a semelhança com o Roberto Gomes Bolanhos é impressionante, é uma cara do outro. E não sei porquê, mas tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço. Inclusive surgiram vários memes e montagens aí brincando com essa semelhança entre os dois. Botaram o cara até pra tocar Boa Noite Vizinhança em versão rock and roll, se liga. Mas quem é esse sósia do Chavinho aí? Será que é aquele tal amigo do Chaves que se parece muito com ele? Ele se parece mesmo com você? Sim. Coitado. O Chaves Metaleiro se chama Phil Cláudio Gonzalez e é argentino. Ele trabalha como produtor musical e é cantor de uma banda de rock lá na Argentina. E quem sabe aí o Phil um dia vem com a sua banda aqui pro Brasil, faz uma turnê de shows e a gente finalmente consegue conhecer pessoalmente o Chaves Metaleiro. Ia ser muito engraçado, né? Bom, mas agora eu quero saber de vocês. Tirando o Chaves Metaleiro aí que todo mundo acompanhou na internet nas últimas semanas, você chegou a assistir Miguelito? Você conheceu Vila Maluca? Você conhece alguém que foi enganado pelo Roberto Vasques? Ou você mesmo foi enganado pelo Roberto Vasques? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aproveitando que você já vai estar aqui nos comentários, né? Já deixa aquele like pra gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho também, porque toda segunda e quinta-feira, sempre às 19 horas, tem vídeo novo aqui no Vila do Chaves. Ah, e antes de acabar o vídeo, eu vou contar pra vocês uma novidade. A gente descobriu o verdadeiro nome do Chaves. Ele se chama